Olá! Foi-se o tempo em que o conhecimento se limitava aos muros das instituições de ensino superior. Na universidade atual não há barreiras geográficas. Seja aluno ou professor, hoje sai na frente quem enxerga a sala de aula como um parâmetro para ir além. A palavra da vez é internacionalização. O número de estudantes das universidades de graduação e pós-graduação que deixam o país para estudar em instituições estrangeiras aumentou consideravelmente nos últimos anos. Mas o que faz um aluno buscar instituições no exterior? Quais são as vantagens e desvantagens do intercâmbio? Como fazer para conseguir ingressar em um curso de graduação ou pós-graduação no exterior? São muitas as dúvidas sobre este assunto. Programa Saúde e Consciência dessa semana, vamos receber o Dr. Fábio da Silva Veiga, professor da Universidade Europeia de Madrid, Espanha, e pesquisador da Universidade de Vigo, da Universidade de Alcalá, na Espanha, e do Instituto Politécnico de Cávado e do Ave, em Portugal, para esclarecer as dúvidas sobre intercâmbio. É daqui a pouco, não saia daí. De volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios, recebo o Dr. Fábio da Silva Veiga, que é um brasileiro que está no exterior, trabalhando em universidades na Europa e que vai contar para nós um pouco dessa história. Dr. Fábio, muito obrigada pela sua participação em nosso programa e principalmente por estar aqui, conosco. Você veio para o primeiro Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação na universidade e a gente sabe o quão complicado é para se chegar no estado aqui na cidade de Umuarama, no interior do Paraná, em função de aeroportos, enfim, que os mais próximos. Nós tivemos ainda um problema de chuva muito grande ontem, não é verdade? Fechou o aeroporto, então esse trânsito acaba sendo um pouco mais complicado. Então agradeço a sua disposição por estar aqui conosco. Obrigado, professora Evelyn, e também agradeço a você pelo esse carinho de nos receber na Unipar. Ontem estivemos com o reitor, Dr. Carlos, e o professor Celso. Foi muito bom também a receptividade aqui na Unipar. Independentemente da chuva e dos atrasos nos aeroportos, é um prazer enorme estar em Umuarama, uma cidade assim, que eu tenho o maior carinho por fato de ser paranaense e ser brasileiro, né? Exato, aí está o ponto. Você é brasileiro e está fora do país, trabalhando em universidades estrangeiras há algum tempo. Conta para nós um pouquinho como que foi essa história, como que você conseguiu ir, Partiu da onde? Já começou na graduação ou não? Primeiro passo foi um pouco um acaso, né? Fui parar na Europa para visitar a família. Tinha lá meus pais que viviam na época. E depois decidi ficar porque você tem uma oportunidade enorme. Um estudante que se forma no Brasil, no meu caso eu fiz 5 anos de estudos em Direito em Foz do Iguaçu, onde eu sou natural, e fui para a Europa para conhecer, como qualquer pessoa ganha um presente de formatura. Aqui está teu presente, vem para cá nos visitar, a minha família. Excelente presente. Aí cheguei lá e busquei ver o que tinha, na área acadêmica, era a minha paixão. E vi que as oportunidades são enormes, ou no caso eram, desde aquela época, grandes, e decidi ficar. Mas por um único objetivo, que era fortalecer os meus conhecimentos, a minha cultura, que isso também ajuda muito. E eu acho que os estudantes brasileiros têm muito a ganhar quando vão para o exterior. Mas no caso, quando você foi para lá, você foi por conta mesmo? Você procurou a universidade, já que você estava lá, foi visitar as universidades e a partir disso foi ficando? Sim, foi mesmo por conta. Ninguém me falou. Na época, eu acho que o acesso, isso há 6 anos, né? Não tinha... O Facebook não existia, por exemplo, naquela época. Hoje você entra no Facebook, tem muitas coisas que você pode pegar. 6 anos atrás o Facebook não tinha para brasileiro. Eu fiz o Facebook lá.
ou se tivesse era mesmo muito pequeno. Então comecei a buscar na internet cursos da minha área de formação, em direito, no caso que é a área que eu gosto. Depois busquei mais a especialização, que é na área de direito empresarial, e vi que tinha excelentes cursos, com excelentes preços, com excelentes professores, e disse, vale a pena ficar, então vou mudar minha vida, vendi minhas coisas no Brasil e fiquei lá. Depois fui evoluindo na carreira, né? O mestrado, nós temos lá 2 anos de mestrado, no meu caso eu fiz em 3, tem alunos que fazem até em 4 anos, conforme o teu ritmo de estudo, e com isso, o mestrado eu fiz por minha conta, porque mestrado não existe programas de bolsas, pelo menos na área de direito, na área de ciências sociais, áreas humanas, não há programa de bolsas de estudo por mérito. E fiz o mestrado e depois fui para o doutorado. Aí no doutorado já consegui uma bolsa com base num projeto de pesquisa. Essa bolsa fomentada por universidade de lá, pela Universidade Europeia, ou aqui no Brasil? Bolsa brasileira, pela CAPES. Por sinal, eles têm um programa de bolsa chamado com chamadas universal, ou seja, chamada universal para todas as áreas. E para todos os países. Na verdade tem que ser brasileiro, mas pode ser aquele que está morando no exterior. Isso, o brasileiro que esteja ou no exterior ou que esteja aqui, que queira ir, né, a estudar fora. Esse programa da CAPES é universal, o próprio se diz assim, e é doutorado pleno. Você pode fazer todo o seu doutorado no exterior. Isso eu consegui a bolsa em 2013. Naquela época, existia o fomento do Ciências Sem Fronteiras, que estava muito forte, né? Então, eles estavam direcionando muito dinheiro para a área de tecnologias, área de saúde e engenharias, né? Matemáticas, essas coisas. E no direito estava de lado, no meu caso, colocaram o direito de lado. Mas, mesmo assim, eu tinha uma chamada universal, eu concorri e tive a sorte e o prazer, eu não sei, o trabalho, muitas coisas, são muitos fatores, né, de ser contemplado com uma bolsa. Mas é mérito, é muito mérito, né? A gente às vezes fala, nossa, eu tive sorte, mas não, é mérito, né? Porque o processo avaliativo desses órgãos de fomento não é qualquer coisa, são rigorosos. Nós tínhamos, no caso, 4 bolsas para direito no Brasil inteiro e eu consegui uma bolsa. Parabéns. E estamos lutando hoje para melhorar, né? Nossa. Sim. Mas você tinha me perguntado sobre o trabalho, como foi entrar no mundo do trabalho lá? Então, eu entrei depois de ter feito o mestrado. Eu, com a bolsa, tive mais tranquilidade para me dedicar mais aos estudos e fui crescendo, porque comecei a participar de eventos, né, na Espanha e em Portugal, congressos, e dei a conhecer o meu trabalho. A partir do momento que você começa a mostrar o seu trabalho, se você tem qualidade, as pessoas começam a ver que você tem um potencial, né? E ontem estava comentando com um reitor, o Dr. Carlos, falei com ele, o sucesso, ele não é medido conforme a tua procedência, né? O sucesso, ele é medido conforme o teu trabalho. É o desempenho. É o desempenho. Então, se você se aplica aqui no Brasil, na Espanha, em Portugal, China, onde quer que seja, você consegue ter sucesso. Então, eu acho que a aplicação do trabalho que eu desenvolvi pessoalmente, no âmbito pessoal, chegou um momento que tirou as barreiras do imigrante, do estrangeiro, né? Então isso é uma possibilidade, porque as universidades elas estão abertas para isso, elas conseguem incorporar dentro dos seus quadros, seja como professor, você foi professor visitante nessas instituições ou pesquisador? Eu sou pesquisador. Como que funciona? O que seriam essas diferenças dentro da universidade? Então, existem programas de doutorados, né? Em todo mundo, mas lá específico, você concorre a um doutorado. A primeira abordagem que você tem que ter é com o teu orientador, futuro orientador, né? Você começa a falar, manda um e-mail, diz que você quer pesquisar naquela área. Aí se o teu orientador olha o teu e-mail, o teu currículo, o teu projeto e diz, ok, vale a pena, ele decide te aceitar. Então, se ele te aceita, com a aceitação, você concorre a um programa da universidade. Depois concorre internamente. Se você é aprovado no programa científico, você passa a ser um pesquisador da faculdade e matriculado no doutorado. Não há bolsas lá, com a crise de 2008 para agora, né? Praticamente não há programas de bolsas para pesquisadores. Então, eu, como tinha uma bolsa brasileira, estava se mantendo. Mantinha, né? Fazia pesquisa para a faculdade deles e para minha, no caso, a CAPES no Brasil.
E aí eu ingressei, a minha vontade era tanta de fazer isso que eu ingressei em 4 doutorados na Espanha. Os 4, antes fiz o mestrado em Portugal. Você defendeu 4 doutorados? Não, candidatei e fui aprovado nesses processos, né? Em 4 doutorados e me matriculei em 3 e estou atualmente em 2. Então, um doutorado eu terminei a tese e vou defender agora. E o outro doutorado eu tenho a bolsa da CAPES até 2017 para 2018. Para finalizar, com os 2 títulos. Com 2 títulos diferentes. Duas linhas de pesquisas na minha área. No mesmo período. A minha cara de espanto, para você que está em casa, que não está entendendo a minha cara de espanto, o processo de doutorado ele é tão complexo, ele envolve tanto do aluno, do estudante, do pesquisador, né? A pesquisa ela consome realmente que fazer 2 ao mesmo tempo nesse período é muito complicado. Então é um mérito enorme. E tem que trabalhar bastante, professora Evelyn, porque você tem que ter muita disciplina. Sim. É uma das coisas essenciais para quem quer avançar numa carreira acadêmica ou qualquer outra carreira. Se você sabe onde você quer chegar, né? Sabe, eu quero ser isso na vida. Então você começa a se organizar para isso. Então, por exemplo, eu tinha uma época que eu tinha 50 horas de ocupação naquela semana. Aí eu dividia 25 horas para tal, e outras 20 para outra coisa e 5 horas para lazer, um exemplo. E você consegue, tem que ter a rotina e se policiar. Às vezes eu me perco para tentar fazer essa divisão de tudo período. Tudo te atrai, né? Por exemplo, um amigo te liga para jogar futebol, por exemplo. Se não está na hora do teu lazer, você não pode ir. Agora, se você está programado, você faz. Isso que me possibilitou estudar 2 doutorados ao mesmo tempo, né? Um em Vigo e outro em Madrid. Em locais diferentes, Espanha e morando no Porto, Nossa, em Portugal. Né? Imagina. Eu morava no Porto, eu continuo morando lá. Estou entre Vigo e Porto, mas fico mais no Porto. Qual que é o tempo de distância de deslocamento ali? É 140 quilômetros. Entre a cidade do Porto Norte de Portugal a Vigo, 140 quilômetros. Isso dá em carro, as estradas lá são boas. São boas. 1h20, 1h30, né, de carro. E de Madrid, 50 minutos de avião. Não. Então, essa é uma vantagem também, porque a ponte aérea, comentava ontem, é rápida e barata, né? Então, lá existem as empresas de low cost, nós chamamos que é baratíssimo. Então, pode dizer, Madrid, amanhã o professor fala, amanhã tem reunião às 10 da manhã. Compro hoje e amanhã estou lá às 10 da manhã. Né? Que ótimo. E depois, com base nesses estudos, no trabalho, uma conferência que eu estava dando o ano passado, um diretor de um mestrado numa universidade, que é essa Universidade Europeia de Madrid, me convidou para dar aula lá no mestrado dele. Então, isso foi uma oportunidade que eu tive e continuo fazendo parte da universidade. Sou professor internacional, que eles chamam, pelo fato de eu vir de Portugal e ser brasileiro, mas por ter saído de Portugal. Né? E sou professor internacional do mestrado e dou aula e oriento ainda alunos do mestrado. Do mestrado. Nossa, é fantástico. E assim, direito é uma área que ela vai estar bastante forte na Espanha e em Portugal. A gente sempre vê os estudos, meu marido é advogado, né? E sempre em casa ele comenta sobre os estudos, as pesquisas que são realizadas em Portugal, que é muito forte. Boa. A área jurídica, na Europa em geral, é o berço, né? Vamos dizer assim, do sistema do direito, né? Nasceu ali, o direito enquanto ciência, né? Porque o direito nasce desde a eu acho que o sonho de todos é aquela biblioteca espetacular que é montada só para a área do direito, né? As bibliotecas são fantásticas. Há uma biblioteca que eu uso também, que é Santiago de Compostela. Nós temos projetos lá na Universidade de Santiago de Compostela. Eu considero uma das melhores bibliotecas que eu fui. Tem 4 andares só de direito, só para direito. E é um edifício enorme. E o que você quer estudar? Você vai lá e encontra fácil e com funcionários atenciosos, né? Então, as bibliotecas, elas são montadas com os funcionários para te dar atenção para o pesquisador, para o aluno. Eles te ajudam mesmo, eles vão atrás, te mostram as estantes, dizem que tem, o que não tem. E o silêncio é absoluto. Absoluto. Não pode conversar. E assim, a legislação europeia, ela modifica tanto quanto a brasileira, porque os livros, né, eles têm que ser atualizados frequentemente aqui no Brasil, porque de um ano para o outro já se modifica tudo. No Brasil muda-se muito rápido a legislação, né? Eu até comentei com o professor Celso, falo do professor Celso, mas a gente fala de todas a universidade, de todos os pesquisadores, mas lá
na Europa em geral, a legislação demora muito mais para mudar como aqui, que muda muito rápido. E, então, até livros, saem muito mais livros aqui do que lá, né? De códigos, vamos dizer assim. Né? Mas lá é mais estável, o sistema é um pouquinho mais estável. Mas falando para estudantes, né? Tentando retomar o tema, estudantes que estão aqui em Umuarama, na Unipar, que queiram se aventurar, né? Numa vida acadêmica, eu recomendo, tem possibilidade plena. Eu venho de uma faculdade privada também, não há, quando você sai do teu país, não há mais o estigma público-privado. Você tá no exterior, então você vem de onde? Do Brasil. Ninguém te pergunta, você vem de qual faculdade, né? Você vem do Brasil, de onde? Que região? Tal estado, sul do Brasil. E nós chegamos num nível de competição igual. Então você se iguala com eles e faz o trabalho. Poderia explicar um pouquinho para nós como que isso funciona? O que ele tem que buscar, um aluno, para conseguir estudar fora? Bom, tem várias vertentes, né? Tem a que o aluno pode ir sozinho e tem a que o aluno consegue através da universidade. Eu considero a melhor hoje que a universidade faça esse papel de internacionalização. Ou seja, a universidade, ela faça protocolos internacionais com outras universidades e possibilite que alunos daqui possam fazer intercâmbio lá e vice-versa, os de lá possam vir para cá. Esse primeiro trabalho é um trabalho, vamos dizer assim, administrativo, né, e estratégico da universidade, que isso acontece com certeza aqui pode acontecer aqui na Unipar e outras faculdades. Depois que isso acontece, a faculdade se disponibiliza os editais e os alunos que têm interesse veem as suas áreas e claro, tenta se candidatar a um processo seletivo para ir. E existe outro caminho, o caminho que eu fiz, que é que eu considero um pouco mais complicado, que você vai por sua conta, sem a intervenção da universidade. Daí tem que entrar em contato com o orientador, né? O aceite do orientador. Tem que entrar em contato ou com o orientador, se for, depende do nível de estudo, se for no doutorado, se for nível de mestrado, já não precisa entrar em contato com o orientador. Você vê o período de candidatura, e se candidata, manda os documentos por correios e depois, se é aprovado, vai para lá. Mas isso você tem que buscar, né? Nós conversávamos que o aluno, ou o estudante em si, ele tem que saber mais ou menos, eu quero fazer um intercâmbio, não sei, vou fazer a área de saúde pública, um exemplo. Aí começa a pesquisar na internet os lugares que tem, conforme o país. Eu digo que Portugal e Espanha é uma grande facilidade para quem é brasileiro. Primeiro, o idioma ajuda muito. Né? Culturalmente também você aprende muitas coisas do teu país lá. Exigência, por exemplo, do inglês, geralmente não existe. Mas depende Portugal, da área, né? Para Portugal e Espanha não existe. Porque um brasileiro em 2 meses fala espanhol, consegue se comunicar. Então, eles facilitam para todos os ibero-americanos, né, latino-americanos, isso não tem problema. Eu, quando entrei no Portugal, o mestrado não tinha problema, mas no doutorado não me pediram nem um concurso de espanhol, né. Quem me pediu foi a CAPES. A CAPES exige. Ela me pediu, mas lá não me pediu, porque eu conversava com eles, eu trocava e-mail, eles viram que eu, no caso, falava espanhol, então nem me pediram. Claro, se um aluno vai para a Bélgica, Alemanha, França, Inglaterra, Itália, já tem que ter um nível ou do idioma local ou de inglês. O inglês com B2 dá para fazer, que eu tenho o sistema A1, A2, B1, B2, C1, C2. Com B2, que seria um intermediário um pouquinho mais avançado. Já dá para estudar nesses países. Aí esses sim exigem um certificado que você tenha esse nível, né? O TOEFL ou Cambridge, né? Ou até um certificado de uma escola oficial, às vezes tem essas outras escolas que são oficiais. Mas para Portugal e Espanha, que eu sou especialista, vamos dizer assim, nesses 2 países. Porque você vivenciou isso, então. Não há problema do idioma. Mas depois candidatando, o aluno ele tem que trabalhar a outra parte que eu digo que é a parte mais de vida. Tem a questão orçamentária, né? O orçamento, como se você quer viver, com quanto dinheiro você quer gastar. Porque você pode viver, por exemplo, em Portugal com 500 euros, como pode viver com 1.000. Depende do teu ritmo de vida, né? Com 500 eu digo, garanto que qualquer estudante vive com 500 euros em Portugal. Hoje, 500 euros, isso por mês. 500 euros hoje em Portugal, no câmbio de hoje está dando R$1.700, mais ou menos. Aí consegue moradia, alimentação, sem luxo, né? Mas tranquilamente, ou seja, consegue morar bem, como um estudante, não, uma casa de estudantes. Consegue comer durante o mês inteiro
O transporte, ainda eu faço até a brincadeira, assim, para facilitar. É 200 de moradia, 200 de alimentos e transporte e 100 de lazer. Ainda tem 100 euros para você gastar, porque lá uma cerveja, por exemplo, em Portugal é 50 cêntimos. Para estudante, né, para vários acadêmicos. E lá tudo tem uma vida cultural para estudante tão boa. Eu digo boa porque realmente é barata e boa. Você consegue ter acesso às coisas, tipo em festas e em bares acadêmicos por um preço muito pequeno. É feito para estudante. Mas é muito importante a gente enfatizar que o aluno não pode, né, ir com a mentalidade só da festa, só do turismo, quando ele vai fazer um intercâmbio. Não ele pode. tem que estar focado Tem que estar focado no estudo. Mas tem que ter, como eu te disse, tem que ter, por exemplo, eu tenho 5 horas de lazer por semana. Né? Todo mundo tem que ter um uma prêmio. folga. Nós temos que ter um prêmio para o nosso trabalho. Então, o tempo que você tem de lazer, você pode fazer isso. E não é caro, então. Mas agora, se o aluno quiser morar num apartamento de 500 e depois gastar mais também, mas isso é conforme o bolso dele. Né? Exatamente. Isso é importante porque, na maioria das vezes, quando eles vão fazer esse tipo de intercâmbio, ele vai ter que custear uma grande parte desse valor se ele não conseguir auxílio financeiro de agências de fomento, Sim, né? É isso, é outro tema. As agências de fomento dão as bolsas, né, para os melhores alunos. Então, também temos que ver o histórico do aluno. Se o aluno tem um bom histórico aqui nessa universidade e ele se candidata a uma bolsa, por exemplo, do Banco Santander, ou de uma fundação daqui, ou uma fundação pública ou privada, ou até mesmo de uma fundação de lá, né? Porque os países europeus, Estados Unidos e Canadá também, dão bolsa para alunos que vêm do exterior, alunos de países da América Latina, Ásia e África. Então, se esse aluno também pode candidatar a essa bolsa, isso é outro grau já, né? Aí já pode ganhar uma bolsa, por exemplo. O Santander, se não me engano, estava dando bolsa de entre 5 e 7 mil euros por semestre. Isso dá um bom dinheiro. É um valor bom. Seja, uns 800 por mês, o aluno consegue viver tranquilamente com 800 euros. Vai ser só 100 dólares de turismo, vai ser um pouquinho mais. Sim. Mas é isso. E quando a gente frisa assim, na questão das vantagens e desvantagens de um aluno estudar fora, né? Será que vale a pena realmente? Vale. Por várias questões vale a pena. Tem muitas vantagens. Já vou dizer a desvantagem. A maior vantagem, primeiro, é a vantagem profissional e de experiência que você tem no campo do teu estudo. Quem sai para estudar tem que sair com um objetivo bem claro. Eu quero melhorar o meu conhecimento na minha área de estudo, né? Com qualquer área. Então, essa é a grande vantagem. Você vai ver coisas diferentes, vai sentir coisas diferentes e vai acabar construindo outras coisas, porque você vai trabalhar, vai ver, vai estudar, vai perguntar, vai se relacionar com seus pares. Então, essa é a primeira base. Depois disso, você tem a sua vida cultural, espetacular, porque você tem acesso a uma grande variedade cultural, tanto de museus, concertos, teatros, o que você quiser fazer no dia a dia, né, com as pessoas também, é um outro comportamento. Até para você comprar um pão, já é uma outra pessoa que vai te atender, né? Aqui no Brasil eu sempre digo, eu pedir um pão, quero 5 pães. Você tem que chegar, olha, por favor, dá 5 pães. A educação. Isso. Muda o teu procedimento também, né? Sim. Na forma de ser. Então, muita vantagem pessoal, né? Eu me recordo, eu fiz durante a minha formação uma parte, né, do meu programa. Na verdade, eu fiz uma escola de neurociência na Itália em 2007, no período que eu estava cursando mestrado e doutorado. Estava saindo do mestrado e ingressando no doutorado. E eu me recordo, assim, que me chamou bastante atenção que quando a gente saía nas ruas para pegar um ônibus ou um trem, né, você entra e eu não falo italiano, nada de italiano, eu arranhava o inglês, né? O meu inglês ele não é o fluente, totalmente fluente, mas me viro. Claro. Isso. E daí assim, você tentava falar inglês com o motorista do ônibus, ele te respondia perfeitamente, te parava o que estava dirigindo, né, o ônibus dele, para te dar toda a orientação para você conseguir chegar no local. Então, assim, é uma cultura realmente espetacular que você vê desde aquela pessoa que está trabalhando, né, em diferentes áreas, serviços menos aplicados, que não é da área acadêmica, nada, e que te dão todo o apoio. Isso é muito bom. Então, esse choque cultural que eu digo também é uma grande vantagem para um aluno que faz intercâmbio. E a outra coisa, um aluno não tem mais os pais lá.
Sim. Também vai ter que fazer a sua comida, limpar a sua roupa, passar, ou ter que fazer tudo, né? Mas tem vantagens também em termos acadêmicos, não tem? Na parte acadêmica, para mim, eu vejo, se eu um dia puder selecionar, contratar alguém para trabalhar comigo, aquele que fez intercâmbio ou que fez uma formação no exterior, tem muito mais vantagem com um aluno que só ficou no Brasil. Para começo já. Primeiro, uma pessoa que sai é uma pessoa que tem muito, ela está propícia a encarar desafios, é a primeira coisa. Então, essa pessoa tem mais competência no mercado de trabalho, pode ter certeza. Um profissional que saiu tem muito mais dinâmica, pensa mais rápido, tem facilidade para se adaptar. O aluno que entra na iniciação científica, né, no Brasil ou fora do Brasil, no exterior, com certeza essa capacidade de se adaptar ao conhecimento. Sim, é muito mais rápido, né? O aluno que sai vai fazer uma experiência fora. Então, ele ganha pontos já no currículo, primeira coisa, com o dia que ele retorna ao Brasil. E claro, o crescimento intelectual na área acadêmica é outro, é uma experiência nova. Eu acho que isso vale muito, né? E pensando tudo isso, você consegue citar alguma desvantagem? Será que existe? Tem alguma desvantagem, porque o Brasil também tem muitas coisas boas, né? Essa é um grande dilema, porque há algumas desvantagens. Na Europa, em geral, o estudante ele só estuda durante o período de formação. E isso quer dizer que não tem estágio durante o período de formação. Não há estágio e não há iniciação científica. Um aluno sai daqui do 8º período, no 9º período, chega lá, eu fazia iniciação científica, fiz 2 anos, fiz estágio em empresas ou em lugares públicos e quer fazer alguma coisa lá, não tem. Só há estágio depois de formado. Então, essa é uma desvantagem que eu vejo, porque o brasileiro ele é muito mais pragmático que o europeu. Ele está trabalhando desde os seus 16 anos, né? E lá não. Então, essa é uma desvantagem. Quem tem essa virtude do trabalho já logo cedo, de ter experiências, não vai encontrar nessa parte. Então, tem que ir sabendo, olha, poxa, eu perdi meu estágio, abandonei meu estágio, vou ficar 6 meses fora, 1 ano ou mais, né? Então, essa é uma desvantagem. Mas recompensa, eu acho que a vantagem é bem maior. Com certeza, eu acho que as vantagens compensam essa desvantagem, com certeza. Doutor Fábio, nós estamos chegando ao fim do programa. Eu agradeço a sua participação, os esclarecimentos. Eu acho que o programa foi muito rico. Muito obrigada. Obrigado a você, professora Ava. Nós sabemos que a vida acadêmica não pode limitar-se às cadeiras da sala de aula, aos bancos dos laboratórios ou ao discurso dos professores. Devemos aproveitar todas as oportunidades que nos são disponibilizadas para que o nosso desenvolvimento pessoal, social e cultural seja de forma mais atrativa. Aproveite todas as oportunidades que lhe são dadas na universidade ou na vida profissional. Muito obrigada a você que nos assiste. Até a próxima.